Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Eu estou gravando esse vídeo para compartilhar com vocês uma reflexão que eu fiz, até porque a astrologia, na minha opinião, ela não serve apenas para fazer previsões, mas também ela serve para fazer reflexões, análises, né? Na verdade, uma coisa não exclui a outra. Eu posso fazer previsões e algumas análises e reflexões. E algo que eu tenho me questionado é sobre por que não aparece nas técnicas de previsão algum aspecto astrológico delimitado mostrando a saída do Bolsonaro do governo, né? Eu tenho vídeos anteriores que mostram que o governo Bolsonaro passa por altos e baixos, né? Deve passar por altos e baixos, isso na verdade já está acontecendo, mas não tem um aspecto delimitado, pontuando de maneira assertiva a saída dele do governo nos próximos 4 anos. E isso me impede, por exemplo, de dizer que com certeza ele vai cair, né? Que ele vai deixar a presidência. Eu não consigo falar isso através das técnicas de previsão. O que eu consigo falar é que esse governo dele é um governo de altos e baixos, ele vai estar sempre na corda bamba, né? E sendo um governo de altos e baixos, pode acontecer desses momentos de baixa, ele perder o cargo. Mas isso não é mostrado de maneira delimitada nas técnicas de previsão, tá? Isso eu quero deixar muito claro. E eu me questionei sobre o porquê, né? Por que será que não tem isso, né? Essa reflexão vem do fato de que, assim, quem tem um pouquinho de conhecimento de conjuntura política sabe, né, percebe, né, pelas coisas absurdas que o Bolsonaro fala, pelas coisas absurdas que ele faz, a nossa desconfiança é de que ele não vai conseguir se manter no governo, na presidência, né? Ele não parece ter governabilidade. Então isso gera uma desconfiança de que ele não vai continuar no cargo. Fora isso, já é um governo com escândalos de corrupção, né? O governo Bolsonaro já tem escândalos de corrupção, isso em 2 meses, né? E não adianta querer negar isso, não adianta querer falar que isso não acontece, porque até as mídias de direita já dizem isso, né? Não são só as mídias de esquerda que apontam essa questão, as mídias de direita também apontam isso, né, que o governo Bolsonaro nesses últimos 2 meses já está envolvido em escândalos de corrupção. E fora isso, ainda tem as oscilações de saúde do Bolsonaro, né? Ele está se recuperando de uma cirurgia recente, muita gente inclusive achou que ele não ia conseguir escapar dessa última cirurgia que ele fez no intestino, mas as técnicas de previsão mostram que mais para frente ele vai continuar tendo oscilações na saúde e provavelmente algumas vezes ele vai ter que se licenciar da presidência, né? E o vice vai ter que tomar o lugar dele. Com tudo isso, porém, as técnicas de previsão não mostram ele perdendo o cargo de presidência, ele saindo da presidência, né? E os 2 primeiros anos, eles vão ser mais críticos do que os outros 2 anos, tá? Do que os últimos 2 anos. Os primeiros 2 anos serão anos em que o governo Bolsonaro vai enfrentar a sua prova de fogo, vai ter muitos altos e baixos, os escândalos com os filhos vão continuar, tá? Vai ter mais escândalos com os filhos e provavelmente mais escândalos de corrupção. Mesmo assim, o governo Bolsonaro não cai. Ou pelo menos não aparece um aspecto astrológico delimitado mostrando isso de maneira direta, focal, assertiva, ok? E por que será que isso acontece? Eu parei para pensar um pouquinho e as respostas que me ocorreram, isso assim, analisando a conjuntura política, eu levantei 2 hipóteses, né, que na verdade não se excluem. Acho que as 2 hipóteses na verdade se somam. Primeira hipótese, se a gente pensar no governo Temer, que foi um governo altamente... Espera só um pouquinho. Tinha uma formiga no meu braço aqui, estou aqui na praça, né? Mas continuando. O governo Temer, se a gente lembrar, era um governo altamente impopular, né? Os índices de impopularidade do governo Temer atingiram o máximo patamar. Era mais impopular ainda do que o governo Dilma ou do que o governo Collor, na sua pior fase. E mesmo assim o Temer não caiu.
né? O governo Temer tá passando moto, carro aqui, tá, gente? Então eu vou repetindo algumas frases. Mas assim, o governo Temer era extremamente impopular e mesmo assim não caiu, né? Então o governo Temer mostra pra gente que, de uma certa maneira, um governo muito impopular, isso não quer dizer que esse governo vai cair, tá? E por que eu estou falando isso? Porque o governo Bolsonaro também vai atingir um patamar de impopularidade. A técnica do ingresso do Sol no signo de Áries, tá? O mapa do ingresso do Sol no signo de Áries me mostra o Bolsonaro bastante impopular, tá? Isso vai ficando visível ao longo dos meses. Na verdade, assim, o Bolsonaro já perdeu uma boa parte do apoio que ele tinha. Quem ainda permanece com Bolsonaro é a parcela mais fanática, né, dos seguidores do Bolsonaro. Esses daí não vão abandonar o Bolsonaro por nada. Mas quem votou no Bolsonaro por modinha, e teve gente que disse que isso não acontece, mas aconteceu sim. Quem votou nele por modinha já está abandonando o Bolsonaro, tá? Ele já está perdendo um certo apoio popular, mas vai perder muito mais ao longo dos próximos meses. Inclusive, eu acredito que com essa insistência na reforma da Previdência, deve acontecer, isso deve fomentar a impopularidade do Bolsonaro, tá? Eu acho que ele vai ficar muito mais impopular ainda com isso. Então, mas por mais impopular que ele fique, é possível que ele não perca o cargo de presidência por causa disso, como aconteceu com o Temer. Agora, existe uma outra coisa, tá passando um carro de som aqui, mas enfim, o carro de som já tá passando, agora eu vou continuar. Então, por mais impopular que o Bolsonaro fique, ele não vai perder o cargo, tá? Mas eu vou apontar agora uma outra coisa que eu acho importante, que é a segunda hipótese que explica por que o Bolsonaro não deve perder o cargo de presidência. Eu acho que ele não perde, ele não cai o cargo de presidência, porque no fundo, ele não é o presidente. No fundo, ele não governa, não é o Bolsonaro que governa. Eu tenho essa conjectura, é uma hipótese isso, tá? Eu não posso afirmar com 100% de certeza. Se eu afirmo com 100% de certeza, eu tenho que provar isso, né? Mas a conjectura que eu levanto é essa. Provavelmente não é ele quem governa, e sim os militares. E também os militares em conjunto com uma parcela da elite. Então, o Bolsonaro, nesse sentido, ele é apenas um garoto de recados, é um office boy dos militares. Tá? Eu vi uma postagem por aí que disse isso, e eu concordo. Tá? Então, assim, enquanto o Bolsonaro for útil para os militares e for útil para a parcela reacionária da elite, ele permanece no poder, ele simplesmente não cai, não é retirado, né? Talvez por conta de problemas de saúde ele saia, ele peça licença, o Mourão assume por um certo tempo, e aí quando o Bolsonaro recebe alta médica, ele volta para a presidência e fica nisso, né? Nesse ioiô, como disse um certo comentador aqui do meu canal. Então, enquanto o Bolsonaro servir aos interesses dos militares e de uma parcela reacionária da elite, ele não cai. E eu quero, assim, algumas pessoas talvez falem, não, isso que você está falando é besteira, você está fantasiando, não está acontecendo nada disso. Pois bem, existe um comentador político, o Rui Costa Pimenta, do PCO, tá, do Partido da Causa Operária, já há muito tempo que ele fala que os militares que realmente estão governando, tá? Há muito tempo que ele já levanta essa hipótese. Eu comecei a levantar essa hipótese desde 2016. Se vocês forem na playlist de astrologia política, tem vídeos meus especulando sobre essa possibilidade desde 2016. Só que o Rui Costa Pimenta do PCO, ele já especula sobre isso muito antes do que eu, tá? Anos antes ele já estava falando dessa possibilidade, porque ele tem informações de bastidores políticos, né? Como militante do PCO, ele tem informações dos bastidores políticos que inclusive eu não tenho.
Mas não é só isso. Talvez vocês até possam falar assim: mas você está pegando um comentador político da esquerda que, é lógico, vai ficar alimentando essa hipótese de que os militares aqui estão no poder, no governo. Pois bem, quando a gente pega uma mídia de direita, como por exemplo a Rádio Jovem Pan, a própria Rádio Jovem Pan, ela coloca a informação de que esse governo do Bolsonaro é o que mais tem militares nos ministérios e nos espaços estruturais de poder, muito mais do que, inclusive, os governos da época do regime militar, né? A Jovem Pan evita de falar ditadura militar, eles falam regime militar. Mas, enfim, mesmo na época do regime militar, não tinha tantos militares ocupando espaços estruturais de poder no governo como agora no governo Bolsonaro, tá? E assim, eu tenho que esclarecer que a Rádio Jovem Pan está totalmente a favor do Bolsonaro, né? Tanto é que a Rádio Jovem Pan coloca essa informação no ar, tá? Eles colocam com essas palavras que eu disse para vocês, mas eles não fazem a crítica das implicações disso, tá? Eles só colocam a informação como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Para os 5 milhões de pessoas que dão audiência para a Rádio Jovem Pan, eles colocam essa informação como se fosse a coisa mais tranquila do mundo, como se isso não tivesse nenhuma consequência, nenhuma implicação. Aliás, eu acho até que o público da Rádio Jovem Pan, que é um público de direita, um público reacionário, acha isso muito positivo. Eles devem achar isso lindo, né? Positivo. Não devem ver problemas nisso, né? Só que ter tantos militares no governo, ocupando espaços estruturais de governo, aproxima o nosso regime de governo de uma ditadura, né? Não dá para falar que nós vivemos uma ditadura. Eu já vi comentadores políticos falarem que o que nós estamos vivendo hoje não é uma democracia, tá? Alguns comentadores políticos dizem que não estamos mais vivendo uma democracia, mas também não dá para falar que é uma ditadura. Parece que a descrição mais correta seria dizer que nós estamos vivendo um regime misto, que tem alguns elementos de democracia e alguns elementos de ditadura. Apesar que eu acho que os elementos de ditadura estão começando a ganhar dos elementos democráticos, tá? E como o auge do ciclo de Plutão em Capricórnio, que é um ciclo que trata da ascensão do conservadorismo, tá? O ciclo de Plutão em Capricórnio é um ciclo da ascensão do conservadorismo no país. Então, como o ciclo de Plutão em Capricórnio vai ter seu auge em 2020, né? Não é agora ainda, é em 2020, então nós ainda vamos ter uma ascensão desses elementos ditatoriais, desse regime misto que por enquanto nós estamos vivendo, tá? Bom, teve um pouquinho de barulho de carro aqui, de caminhão, essas coisas, mas eu espero que tenha dado para vocês ouvirem o meu áudio, espero que tenha dado para vocês ouvirem a mensagem. Eu vou saber disso quando eu assistir no próprio YouTube, né? Eu vou levantar esse vídeo, vai ser um vídeo sem edição. Quando eu levantar no YouTube eu vou saber como é que ficou. Se não tiver ficado bom, eu gravo de novo um outro vídeo fortalecendo os argumentos que eu coloquei aqui, tudo bem? Mas é isso, gente. Eu vou me despedindo por aqui. Esse vídeo curtinho durou 13 minutos, né? Esse é o meu conceito de vídeo curto. Mas eu queria compartilhar essa mensagem com vocês, ok? Termino por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Professor Adalberto Pessoa, caso você não tenha feito isso ainda, ok? Abraços e tchau!